Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste mês de outubro de 2023. Iniciamos mais um novo mês e o tema para o mês de outubro é dedicado às missões e ao Santo Rosário. Segundo a intenção da Rede Mundial de Oração do Papa, outubro é dedicado ao Sínodo. Rezemos pela Igreja para que adote a escuta e o diálogo como estilo de vida a todos os níveis, deixando-se guiar pelo Espírito Santo em direção às periferias do mundo. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, nas intenções do Papa Francisco e uma Salve Rainha, colocando-nos consagrados a Nossa Senhora para este mês. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Na sequência, a liturgia da palavra do dia. Nesse dia 24 de outubro de 2023, 29ª semana do Tempo Comum, terça-feira, cor litúrgica é a verde e nós temos como santo, olha, Santo Antônio Maria Claret. Você não conhece. Aliás, não é muito divulgado, mas eu vou dizer que você tem um contato com o carisma de Santo Antônio Maria Claret. Aí na sua casa mesmo, só que você não sabe. E agora vai ficar sabendo. Tem um filme de Santo Antônio Maria Claret, este espanhol, né? Recente, foi há alguns anos aí. Procura lá no Lumine TV, não sei se é da Colby Arts, enfim, não sei quem que distribui. Só que tem um filme recente de Santo Antônio Maria Claret. Como é que você vai dizer assim, como que eu tenho algo relacionado a Santo Antônio Maria Clarete? Clarete, tadinho. Ué, a Bíblia da Ave Maria. A editora Ave Maria pertence aos claretianos, tá? Então, toda a editora Ave Maria aqui no Brasil é mantida pela congregação dos claretianos. Aqui onde eu moro, a grande parte dos padres são claretianos, são dessa congregação, tá? Bom, Santo Antônio Maria Claret foi mariano por excelência. Existe uma história, né, um detalhe, que quando ele rezava pedindo para Nossa Senhora algum favor, alguma intercessão, e via que era uma coisa meio impossível, tal, ele era audacioso, né? Porque tem santos assim, audaciosos mesmo, de chegar junto e falar na real, né? Ele falava assim, falar na real é ótimo, né? Diz que ele rezava e falava no final da oração: Nossa Senhora, se a senhora não conseguir para mim essa ajuda que eu vos peço, eu vou puxar seu manto até rasgar. Eu vou insistir, né? Ele quer dizer que ia insistir bastante com Nossa Senhora. Mas eu achei um pouco audacioso, né? Imagine ter essa intimidade de chegar para Nossa Senhora, eu vou rasgar seu manto se a senhora não vê esse negócio aí para mim, né?
tá certo? Então, veja, se você gosta da Bíblia da Ave Maria, aliás, por muito tempo eu tinha um desejo grande, hoje em dia eu tenho essa Bíblia, foi a primeira Bíblia de ter zíper, né? Que até então quem que tinha zíper? Eram as Bíblias evangélicas, mas a gente queria a Bíblia, a nossa Bíblia católica de zíper, para levar debaixo do braço, do bolso, de carro, de bicicleta, a pé, para participar aí das orações e tudo, não é verdade? Então, foi a partir da editora Ave Maria. Inclusive, você deve conhecer aquela obra, aquela grande novena, 9 Meses com Maria. Não tem um livro pela editora Ave Maria que é 9 Meses com Maria e 3 Meses com São José? Ele é elaborado por digamos assim, por uma pessoa aqui que coordena a editora Ave Maria, um padre claretiano, tipo um CEO, assim, não é esse o termo, né? Mas para você entender, ele é que coordena, não sei se é o diretor da editora Ave Maria, mas ele é um padre claretiano, tudo, e que elaborou aquele livro lá do 9 semanas, 9 meses com Nossa Senhora e 3 meses com São José. Tem a novena grande lá, né? Eu já tive esse livro, fiz uma certa experiência, muito boa por sinal. Tem do Espírito Santo também, 50 dias com Pentecostes, elaborado pelo mesmo padre, que eu esqueci o nome. Aí, assim, gente, é muita coisa, né? Eu lembro da capa do livro, da cor da capa do livro, da editora, tudo, mas eu esqueço às vezes o nome mais importante, tá? Mas fica a dica, tá certo? Você não conhece Santo Antônio Maria Claret? Deveria conhecê-lo, certo? É muito interessante a vida dele. Mas eu não vou me ater muito porque eu tô meio atrasada para as gravações, então hoje eu vou ter que dar uma focada. Meu foco mesmo foi São João Paulo II, porque esse é o santo do meu coraçãozinho, né? Tenho meus motivos pessoais, né? Sabe que eu pensei esses dias. Ai, lá vem, né? Ai, lá vem. Eu pensei esses dias, porque assim, existem aquelas amizades santas, alguns são casais de amigos, né? Quer dizer, eu falo casal, mas não é o certo, são amigos, um homem e uma mulher, dentro de uma congregação e que se tornam santos. Então, por exemplo, são as amizades como Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, o jovem São João da Cruz, carmelitas. São Francisco de Assis com Santa Clara, aí e cada um seguiu, né, o movimento, fez um grupo, a ordem, certo? Às vezes são irmãos, o São Bento com a Santa Escolástica, né? Não é? Tem também. E fora outras amizades, né? Então, esses dias eu tava lembrando, eu não lembro quem que é o bispo, não sei se é Dom Negre. Eu até acompanho no Instagram, mas é que é tanto bispo. Aí, bispo por bispo, eu prefiro ainda Dom Henrique Soares, né? Que Deus o tenha e rogai por nós, por favor. Mas, assim, eu acompanho um ou outro bispo. E teve, se não me engano... Bem, enfim, é um bispo que às vezes aparece lá para rezar o rosário do Frei Gilson. Eu ouvi um breve podcast, também não sei qual podcast, é tanto podcast católico, mas ele falando que ele um dia se encontrou com São José Maria Escrivá. Diz que São José Maria Escrivá veio para o Brasil e ele estava lá, era jovem. Diz que São João Maria Escrivá olhou para ele e tocou no nariz dele. Não sei se deu um tapinha ou passou a mão assim da testa pro nariz, sabe? Fez uma brincadeira e falou bem assim: você é safado. Você é safado. E aí aquilo tocou muito no então jovem que depois virou a ser bispo. E aí eu fiquei pensando, às vezes você vê uma pessoa, ainda não dá para dizer que vai ser santo dos altares da igreja, mas você tem um encontro com essa pessoa, às vezes breve, às vezes é um momento. Até que ponto esse encontro, um toque da pessoa em você, vai te levar para uma vocação para lá do mar, que nem esse rapaz hoje é bispo. Um grande bispo, inclusive, eu acompanho ele. Pró-vida, não, todos os bispos são pró-vida, mas ele fala abertamente, assim, fala mais a respeito e vai lá rezar o rosário do Frei Gilson.
né? Alguns bispos têm ido lá, né? Para rezar lá 4 horas da manhã, né? Não tô cobrando que os outros não vão, não é isso. Mas tem que ter disponibilidade, né, gente, na agenda. E, e uma vez eu questionei quer dizer, eu fui conversar uma vez, algum tempo atrás com o padre, mas eu tava falando de outra coisa. E aí eu falei que eu tava passando por uma situação e falei, mas e como é que ficou assim? É uma pergunta que eu fiz. E São Francisco de Assis não pensou que tinha que cuidar dos pais? Aí, não, mas São Francisco de Assis morreu antes dos pais. Os pais dele ainda viveram mais tempo, porque São Francisco ficou doente, né? Ficou tanto a jejum e lidando com leproso e tal. O santo tava todo doente do corpo, mas graças a Deus foi pro céu. Aí eu falei, ah, é? Então os pais dele viveram mais? É, aí se converteram, uma coisa assim. O que eu entendi foi isso. Aí eu soltei uma dessa pro padre, falei assim, mas então. Será que se a gente tem um parente santo, esse santo é capaz de mudar? Não que o santo seja capaz de mudar, mas pelo exemplo desse parente, nós podemos nos converter e ir rumo à santidade? O padre ficou me olhando com uma cara. Até ele ficou na dúvida. Eu falei, nossa. Aí eu fui ver depois a história do Beato Carlo Acutis. O Beato Carlo Acutis tem 2 santos na árvore genealógica dele. Se não me engano, um deles é Santo Afonso Maria de Ligório, lá para trás. E da parte da mãe, se não me engano, existe uma santa, mas é mais conhecida lá na Itália. Mas é santa. Santa aprovada lá pelo Vaticano e tudo, que eu não sei o nome. Eu até comprei a biografia do Carlo Acutis aqui, eu tenho que ler direitinho, mas ele tem 2 santos na árvore genealógica. E aí eu fico pensando, será que o DNA passa? Que chega, que quem sabe pode ser? Não basta só uma olhada, um aperto de mão, dar uma acenadinha? Aí você deve estar se perguntando assim, mas o que tem a ver com São João Paulo II? Pois é, mas é que eu vi o Papa. Não tô falando que eu vou ser santa, tô bem longe disso. Teve um monte de gente que viu o Papa João Paulo II. Eu vi, eu tinha 4 anos. Eu lembro certinho. Até porque eu era pequena, claro, né? Era criança, minha mãe não ia conseguir segurar por muito tempo. Ela tinha problema nas pernas lá, varizes e tudo. Ela pegou um banquinho. Falou assim, agora sobe que eu vou segurar você, que eu não tenho como segurar no braço. Então você fica aqui em cima do banquinho. Aí tava o outro irmão meu, aí os dois amparando assim pra eu não deslanchar do banquinho. O banquinho existe até hoje. Eu olhando pro banquinho. Eu falei, ó, esse seu banquinho o senhor também viu, o Papa João Paulo II, né? Eu vou carregar esse banquinho com os cupim e tudo pro futuro. Vai ser, né, enquadrar ele, né? E eu só vi São João Paulo II. Só que eu sei de pessoas que depois foram pro Couto Pereira receber ele, porque ele saiu. Foi até engraçado, todo mundo com o radinho de pilha ouvindo. Agora tá chegando o avião do Papa. Eu dava pra ver do fundo da minha casa, assim, tchum, um aviãozinho. Ih, pousou. Aí de São José dos Pinhais pra cá, é perto, e ele tinha que pegar uma grande avenida. Aí eu tava, todo mundo tava esperando ele. Ele vindo com aquele, ele criou o papamóvel, né? Um carrinho de golfe. Tinha 3, o motorista mais 3 segurança e ele lá, tal, passou. Ele atravessou a avenida, essa avenida aqui, depois pegou a outra avenida para chegar lá no Alto da Glória, que é o bairro, né? Onde tem o Couto Pereira lá do Coxa. E ele falou para aquela multidão. Eu sei que teve um padre que depois veio ser aqui o reitor de um santuário. Ele falou: na época eu era jovem e eu nem estava pensando em ser padre. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, quantas vidas foram tocadas naquela época, quando ele veio aqui para Curitiba, né? Então, quem não viu, olha, quer ver o Papa, tu vai ter que ir para Roma, porque no meu caso veio parar no meu bairro. Certo? Então, é uma coisa a se pensar, né? É uma coisa a se pensar. E em momentos de crise mundial, como estamos vivendo atualmente, necessita-se de mais santos. Acho que o próprio São José Maria Escrivá havia falado.
Em momentos de crise é necessário mais santos, de verdade, né? Que lutem, né? Com violência. Quando falo de violência, não é essa violência que a gente vê lá do Hamas contra Israel e tudo mais, não. É uma violência interna em busca do reino de Deus. Muitas vezes é ficar contra a família, contra amigos, contra um monte de gente, né? Não é fácil, certo? Enfim, né? Então por isso que eu tô contando essa experiência. Vamos para a leitura de hoje, para não ficar, senão fica eu contando vantagem. E Jesus falou ontem que nós temos que evitar toda ganância, todo tipo de ganância, né? Muito bem, hoje é a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 12 em diante, até o versículo 21. Tá meio picado aqui, tá? Mas vamos lá. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem, e através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus. Ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, e assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. Responsório de hoje é o 39 ou 40, com refrão, é o Salmo 39 ou 40, com o refrão: Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quiseste, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Então eu vos disse: Eis que venho. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade, guarde em meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia, vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Mas se alegre em vós, se jubile todo o ser que vos busca. Senhor, digam sempre, é grande o Senhor, os que buscam em vós seu auxílio. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Evangelho de hoje, Lucas 12, versículos 35 a 38. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho deste último domingo, Mateus 22, versículos de 15 a 21, tá certo? Que foi: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Desculpa estar meio acelerada, mas é que eu tô atrasada com os áudios. É que se eu não estiver atrasada, não é a Maria Helena, né? Pois é. Muito bem, vamos dar uma lida num trecho então do livro sobre o culto à Santíssima Virgem na Igreja Católica. O então Padre Newman está rebatendo algumas afirmações, algumas considerações que um amigo dele anglicano falou sobre Nossa Senhora, que, para resumir, o Sr. Pusey disse que era um exagero termos uma grande devoção a Nossa Senhora. E aí pegou no cerne lá do coração do Padre Newman, e ele escreveu uma baita de uma carta que foi traduzida e virou um livro pela Paulus. Então vamos lá. O andamento geral desta argumentação evoca as antíteses pelas quais São Paulo estabeleceu a analogia entre a obra de Adão e a obra de Nosso Senhor. Além disso, deve-se observar os termos particulares pelos quais é descrito o papel da Santíssima Virgem. Tertuliano afirma que Maria apagou a falta de Eva e proveu a salvação à mulher, ou ao gênero humano. Santo Irineu diz que pela obediência ela foi uma causa ou uma ocasião de salvação para ela e para todo o gênero humano, que por ela o gênero humano foi salvo.
que por ela as correntes de Eva foram rompidas, que ela é advogada de Eva e sua amiga na tribulação. Alguns críticos, tanto protestantes quanto católicos, supõem-se que a palavra grega do original fosse paráclito, em vez de advogada. Portanto, devemos nos lembrar, quando nos acusarem de atribuir à Santíssima Virgem os títulos e o papel de seu filho, de que Santo Irineu atribui a ela o próprio papel e o próprio nome do Espírito Santo. Essa é a natureza desse triplo testemunho. Agora trataremos do valor dele. Isso eu vou deixar para amanhã. Olha só. Então, chamá-la de paráclito em vez de advogada não é um erro, segundo o padre, até então, padre Newman, porque ele está se baseando em Santo Irineu. Então, olha só. Caríssimos irmãos, eu não sei quem que está me ouvindo, mas você que é evangélico, protestante, fica falando coisa feia de Nossa Senhora, cuidado. Os santos padres da antiga tradição católica já a chamam não de advogada, mas como o próprio Paráclito, até porque ela é esposa do Espírito Santo. Que pecado, né, gente? Então, eu fico muito triste quando acontecem essas coisas de gente que ouve, repete aquilo que o pastor falou, mas não tem embasamento na tradição da igreja. E, infelizmente, eu vejo pastores usando aquele material verde da Paulus, né, da patrística. É uma falta de vergonha, né? E ainda vem falar mal de Nossa Senhora. Isso é demoníaco. Isso é fazer o pequeno, ignorante, pecar contra a esposa do Espírito Santo. Eu nem vou falar maiores detalhes aqui da palavra. Então, rezem muito por essas pessoas. Não seja contra Nossa Senhora. Defenda a honra de Nossa Senhora, porque, veja, ou então o padre Newman, ele vinha de uma tradição anglicana. Ele nasceu numa família anglicana. Mas ele teve uma conversão poderosíssima. Ele se converteu, chegou ao ponto de se tornar padre, ele chegou ao nível de cardeal e atualmente é santo. Não é qualquer um. Não estamos falando de qualquer santo. Não estamos falando de uma pessoa que andou escrevendo uns livrinhos. Porque se eu pegasse aqui um livro mais pesado do cardeal Newman, vocês não iam entender nada. Eu mesmo não ia entender. Porque ele fala coisas mais pesadas. Quando eu falo pesadas, tem um peso maior. Não é que seja de digestão difícil para uma pessoa comum. Então, acho que até para quem é teólogo e tudo, enfim, não deve ser fácil ler o cardeal Newman. Mas ele tem uma vasta obra nesse sentido. Tá certo? Então, como ele se tornou santo de forma recente e não é muito bem conhecido, não é só uma questão de ter uma devoção ao cardeal Newman, mas sabermos e aprendermos com ele, assim como outros santos, como Santa Teresinha, Santa Edith Stein, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, né? Ler obras mais profundas e não ler obras tão profanas, certo? Então eu vou terminar com essa. Desejo a todos uma ótima terça-feira. Fiquem em paz, na paz.